Você está no canal Fim da Humanidade. Meu nome é Ezequias, e esta é a minha história. Minha história é um excelente exemplo da intervenção de Deus e da vida do seu povo. Meu nome significa, Deus fortalece, o que faz muito sentido, pois enfrentei muitos desafios nesta vida. O reino de Israel estava dividido. A maioria dos membros da tribo de Benjamim, assim como membros da tribo de Judá, estabeleceram-se como o reino de Judá, às vezes conhecido como o Reino Sul de Israel, com sua capital em Jerusalém. As outras 10 tribos mantiveram o título de Israel e tornaram-se o Reino do Norte, com sede em Siquém, na Samaria. Sou filho de Acás, rei de Judá. Meu pai foi um rei maligno, e Deus estava muito descontente com ele. Permitiu que o rei Arum o derrotasse em batalha. Meu pai praticou muitas práticas destrutivas, como idolatria e sacrilégios contra o templo do Senhor. Ele se afastou completamente de Deus e começou a sacrificar aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado. Isso é estranho, considerando que meu avô era um bom rei. Não está claro por que meu pai se afastou tanto dos ensinamentos do Senhor. Suas atividades repugnantes incluíam até mesmo a execução de meus irmãos, o que foi um mal colossal que o reino de Israel já vinha praticando. Agora, sou rei, e meu próprio reinado começou quando eu tinha 25 anos de idade. Em contraste com meu pai, procuro comportar-me de maneira honrosa aos olhos do Senhor, espelhando tudo o que Davi, meu antepassado, havia feito no passado. Removi os altos lugares de adoração pagã, quebrei as imagens, as pedras memoriais, e cortei os azerins, que é o nome de uma deusa pagã ligada à fertilidade e culto de madeira dedicado a ela. A Azerá é quase sempre referida como um poste sagrado erigido em honra à deusa da fertilidade. A escritura também faz referência a imagens esculpidas de Acá. Assim que Josué morreu, a adoração a Acá atormentou Israel devido à conquista incompleta de Canaã. A Azerá era caracterizada por um tronco de árvore sem galhos plantado no chão, normalmente esculpido em uma representação simbólica da deusa. Como resultado da conexão com árvores, os lugares de adoração a Azerá eram comumente chamados de bosques. Considerada a deusa da lua, a Azerá era frequentemente apresentada como consorte de Baal, o deus do sol. Apesar das instruções claras de Deus, a adoração a Azerá foi um problema recorrente em Israel, à medida que Salomão se afundava na idolatria. Uma das divindades pagãs que ele trouxe para o reino foi a Azerá, chamada de deusa dos Sidônios. Foi isso que eu destruí. Deus detesta completamente a idolatria, pois atrai a ira divina sobre os envolvidos. Tragicamente, a condição dos levitas e do templo estava muito ruim. Os levitas, descendentes de Levi, eram uma tribo de israelitas e sacerdotes qualificados responsáveis por vários aspectos do culto no tabernáculo ou no templo. De acordo com a lei, todos os sacerdotes deveriam ser levitas, mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Mesmo esses homens haviam fechado as portas da sala externa, apagado as lâmpadas e não queimado incenso ou oferecido holocaustos. Isso ocorreu nos dias de meu pai. Percebi que era necessário reabrir o templo para limpeza e garantir seu funcionamento adequado. Então, eu esmaguei em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aqueles dias, os israelitas haviam queimado incenso a ela, chamada de Neustã, uma escultura de bronze. Que pena que o objeto que Deus usou para libertar seu povo se tornou um objeto de adoração. Reconheci que as calamidades que ocorreram foram resultado de nossa desobediência. Escolhi honrar a Deus e não seguir os passos do meu pai, o rei Acá. Chamei os sacerdotes e levitas para se concentrarem em seu chamado, pois o Senhor os havia escolhido. Voltar a se concentrar em seu chamado e propósito central de servir e honrar a Deus era essencial. Confiei com confiança no Senhor, o Deus de Israel. Apeguei-me ao Senhor, não desviei de segui-lo fielmente, mas guardei seus mandamentos que o Senhor havia ordenado a Moisés. Restaurei seu templo e ofereci sacrifícios e ofertas queimadas. Judá também se reuniu para sacrifícios ao Senhor Deus. Ordenei aos levitas que cantassem louvores ao Senhor com as palavras de Davi.
Adoramos a Deus com as melhores palavras que podemos encontrar, os grandes salmos de louvor escritos pelo rei Davi. Uma vez que fizemos os sacrifícios apropriados e purificamos o templo e nossos próprios corações perante o Senhor, a Assembleia foi convidada a trazer suas ofertas pessoais. Um dos grandes propósitos do templo como um lugar para sacrifício pessoal e adoração foi agora restaurado. O povo tinha um forte desejo de honrar a Deus através de sacrifícios, e quando tiveram a chance, os sacerdotes ficaram impressionados com a resposta da Assembleia. Por causa de tudo isso, o Senhor estava comigo. Tive sucesso onde quer que fosse, derrotei os filisteus até Gaza e suas fronteiras, desde a torre de vigia isolada até a cidade fortificada populosa. Agora, no 4º ano do meu reinado, Samaqueribe, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a sitiou. Ele enfrentou as 10 tribos de Israel e as capturou. Quando isso aconteceu, soube que as 2 tribos de Judá seriam as próximas. Isso fazia parte de uma campanha mais extensa na região. Aprendi uma lição importante com os eventos infelizes que acometeram o Reino do Norte. Pude testemunhar pessoalmente as consequências do afastamento do povo de Deus e de sua palavra, adorando outros deuses. Observar algo assim forneceu ao Reino Sul de Judá uma lição sombria. A destruição perversa causada pelos assírios demonstrou o terrível destino que pode acontecer ao povo de Deus se desobedecerem a Deus. O povo do Reino do Norte não era menos descendente de Abraão do que o povo do Reino do Sul. Por isso, o povo de Judá conseguiu ver claramente que eles também estariam sujeitos ao julgamento se parassem de ouvir e obedecer aos comandos de Deus. A Assíria era uma nação poderosa, com sua capital sendo Nínive. Os assírios eram conhecidos por sua pura maldade. Cobriram e conquistaram outros países com grande crueldade. A história de suas práticas se espalhou. Senaqueribe, rei da Assíria e sucessor de Salmaneser, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá, exceto Jerusalém, e as capturou. Enviei uma mensagem ao rei da Assíria em Laques, dizendo que errara. Retire-se de mim, e o que você impuser, suportarei. Aproximadamente 5 anos após a queda de Samaria, o rei da Assíria trouxe sua força contra Judá. Havíamos resistido a ele antes, mas desta vez foi um pouco diferente. A Assíria capturou todas as cidades fortificadas de Judá e precisava tomar apenas Jerusalém para conquistar completamente Judá. Éramos o último bastião, e eu estava com medo. Temei o que aconteceria quando eles viessem capturar a cidade. O que aconteceria com o povo? Eles sobreviveriam a isso? Quando Senaqueribe recebeu minha mensagem, impôs sobre mim um tributo de 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Dei-lhe tudo o que foi encontrado na casa do templo do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquela época, cortei o revestimento de ouro das portas do templo do Senhor e dos batentes das portas que eu havia revestido e o dei a ele. Esperávamos que nossa política de apaziguamento tornasse Judá seguro, mas isso só levou ao empobrecimento do reino e do templo. Como resultado, o rei da Assíria tornou-se ainda mais audacioso contra Judá. Tanto para estar seguro, decidi confiar em minha aliança defensiva com o Egito. Eles nos ajudariam, como o profeta Isaías fez tudo o que pôde para me desencorajar e aos líderes de Judá de confiar no Egito. Isaías disse: aqueles que confiaram em Cuxi e se gabaram no Egito ficarão consternados e envergonhados naquele dia. O povo que vive nesta costa dirá: vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiamos, àqueles a quem recorremos por ajuda e libertação do rei da Assíria. Como então podemos escapar? O Senhor queria que Judá confiasse nele em vez do Egito. Senaqueribe sitiou Jerusalém. Estávamos presos como um pássaro enjaulado. Um cerco é quando um inimigo cerca uma cidade, castelo ou outro edifício, impedindo que alguém escape e que alimentos entrem. Era essencial que as pessoas dentro do castelo estivessem preparadas. Elas precisavam de suprimentos de alimentos e água para sobreviver. Conseguir alimentos frescos era difícil, então eles precisavam encontrar maneiras de preservar alimentos secando, salgando e armazenando-os. Para um suprimento seguro de água, os castelos precisavam de seu próprio poço.
A fome era usada como arma. Se um castelo tinha boas defesas, os atacantes muitas vezes decidiam esperar e tentar matar os defensores de fome. Não era incomum que aqueles dentro do castelo recorressem a comer seus cavalos ou até mesmo seus cães e gatos. Conforme os suprimentos diminuíam, os defensores famintos eram às vezes forçados a abandonar o castelo, entregando-o aos sitiados. A fome era um fator chave, mas os exércitos atacantes também enfrentavam problemas. Manter um exército grande o suficiente para sitiar um grande castelo e mantê-los alimentados e armados era um desafio extremamente caro. Exércitos reais muitas vezes não davam escolha aos agricultores. Se não vendessem seus produtos ao exército a preços baixos, eram forçados a fazê-lo. Então, Senaqueribe enviou seus principais oficiais, o Tartã, o Rabi-Saris e o Rabi-Saquem, juntamente com um grande exército de Laquis, para mim em Jerusalém. O Rabi-Saquem era um título que descrevia o comandante de campo do exército assírio, representando o rei assírio, Senaqueribe. Eles subiram a montanha e chegaram a Jerusalém. Após subirem a montanha e chegarem a Jerusalém, pararam junto ao aqueduto da piscina superior. Parecia que o Rabi-Saquem tinha a situação completamente sob controle. Ele conseguiu entrar na cidade de Jerusalém e ficar na fonte vital de água que era o sustento de Jerusalém quando estava sob cerco. Enquanto ele estava lá, 3 oficiais do meu governo foram encontrá-lo. Eliaquim, que estava encarregado da minha casa, Cbna, um escrivão, e Joá, filho de Aaf, o secretário, saíram para encontrá-lo. Meus temores se tornaram realidade, o tributo não funcionou para apaziguar Judá. Agora, ele iria trazer destruição sobre nós. Quando isso aconteceu, tivemos que nos preparar para um cerco. Ordenei que a água das fontes fora da cidade fosse interrompida em conexão com o túnel, para manter o suprimento de água seguro dentro da cidade. Também reconstruímos todas as muralhas que estavam quebradas e as erguemos até as torres. Então, o Rabi-Saquem disse a eles: diga a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, qual é a razão para esta confiança que você tem? Você diz, mas são apenas palavras vazias. Tenho conselho e força para a guerra. Agora, em quem você confia que se rebelou contra mim? Agora, preste atenção. Você está confiando no Egito, nesse bastão de caniço esmagado. Se um homem se apoiar nele, ele só entrará em sua mão e a perfurará. Assim é o faraó, rei do Egito, para todos que confiam e dependem dele. O Rabi-Saquem queria que eu perdesse a confiança em minha aliança egípcia, mas faz sentido fazer uma aliança defensiva com o Egito. O Egito parece ser a única nação forte o suficiente para ajudar contra os poderosos assírios. O Egito fez uma tentativa de cumprir suas promessas, mas seu exército foi derrotado em Elteque. O Rabi-Saquem viu isso e antecipou a resposta dos líderes de Judá. Nós diríamos: Raquem, você diz que não podemos confiar no Egito, tudo bem. Não confiaremos, mas podemos confiar no Senhor nosso Deus. Então, o Rabi-Saquem disse: mas se vocês nos disserem que confiam e dependem do Senhor nosso Deus, não foi ele cujos altos lugares e altares Ezequias removeu e disse a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar apenas diante deste altar em Jerusalém. O Rabi-Saquem sabia do fato de que eu havia realizado reformas extensivas em Judá, incluindo a destruição dos altos lugares. Apesar disso, o Rabi-Saquem estava convencido de que Deus estava verdadeiramente irritado com minhas reformas. Como resultado, ele acreditava que eu não deveria esperar assistência do Senhor Deus de Israel. Os rabis diriam: olhem todos os lugares onde as pessoas costumavam adorar o Senhor Deus de Israel. Costumava haver muitos deles desde que Ezequias chegou ao poder, agora há apenas um lugar. Mas é sempre melhor. Então, o Senhor Deus de Israel deve estar bastante irritado com Ezequias. O inimigo de nossas almas tem uma maneira habilidosa de encorajar nossa obediência. Como ele comandava exércitos muito mais poderosos, ele estava em posição de marchar diretamente para Jerusalém sem esse pequeno discurso. No entanto, o Rabi-Saquem preferiria que Judá simplesmente desistisse por medo, desânimo ou desespero.
O Rabi Saquem disse: agora faça um acordo com o meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2000 cavalos. Se, da sua parte, você puder colocar cavaleiros nele, como então você poderá rechaçar mesmo um oficial do menor dos servos do meu mestre quando você confia no Egito para carros e cavaleiros? Agora eu subi contra este lugar para destruí-los sem a aprovação do Senhor Deus. Ele me disse para destruir você. Estou apenas fazendo a vontade dele, e não há nada que você possa fazer para impedir. Então, é melhor você se render neste ponto. O Rabi Saquem zombou do nosso exército relativamente pequeno. Ele lhes disse: mesmo que nós o ajudássemos com 2000 cavalos, não adiantaria. Sua mensagem básica é que poderíamos vencê-lo com uma mão amarrada nas costas. Você pode imaginar como foi difícil para o meu governo ouvir isso. Meu povo também estava sentado nas muralhas, ouvindo o Rabi Saquem. Meus homens estavam pensando: já é ruim o suficiente que temos que ouvir isso, mas dado que ele está falando em hebraico, todos vão ouvi-lo, e logo o povo ficará tão desanimado que se levantará contra nós e nos fará nos render. Então, Eliaquim, filho de Ias, Sebna e Joá disseram ao Rabi Saquem: por favor, fale com seus servos em aramaico, pois entendemos isso, e não fale conosco em hebraico na presença do povo que está na muralha. Mas o Rabi Saquem disse a eles: meu mestre me enviou apenas ao seu mestre e a você para dizer essas coisas. Ele não me enviou aos homens que estão na muralha, que estão condenados pelo cerco a comer seus próprios excrementos e beber sua própria urina, juntamente com você. Não importava para o Rabi Saquem se o povo comum de Jerusalém conseguia ouvi-lo ou não, esse era um de seus objetivos. Quanto mais medo, desânimo e desespero ele pudesse espalhar, melhor. Ele gostava de dizer ao R. Saquem para não fazer isso, era equivalente a dizer a uma criança travessa para não fazer algo. Ele mal podia conter sua excitação ao se dirigir ao povo de Jerusalém. Então, o Rabi Saquem ficou em pé e gritou em voz alta em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria, que diz: o rei não deixem Ezequias enganar vocês, pois ele não será capaz de resgatá-los da minha mão. Nem deixem Ezequias fazer vocês confiarem e dependerem do Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos resgatará, e esta cidade de Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não ouçam Ezequias, pois assim diz o rei da Assíria: rendam-se a mim e saiam para me encontrar, e cada homem poderá comer de sua própria videira e figueira, e cada homem poderá beber as águas de seu próprio poço, até que eu venha e os leve para uma terra como a terra de vocês, uma terra de grãos e vinho novo, uma terra de pão e vinhas, uma terra de oliveiras e mel, para que vocês possam viver e não morrer. Não ouçam Ezequias quando ele os enganar e incitar, dizendo: o Senhor nos resgatará. Algum dos deuses das nações já resgatou sua terra da mão do rei da Assíria. O discurso do Rabi Saquem foi projetado para glorificar o inimigo que enfrentava o povo de Deus. Ele queria semear sementes de dúvida entre o povo de Deus em relação a seus líderes. O discurso do Rabi Saquem foi projetado para incutir um sentimento de medo e dúvida nos corações do povo. Ele queria convencer seu público de que seria vantajoso render-se. O Rabi Saquem referiu-se às políticas de reassentamento forçado praticadas pelos assírios após derrotarem uma nação. Eles realocariam seus cidadãos para outras terras para manter a moral do povo esmagada e seu poder fraco. As palavras do Rabi Saquem foram elaboradas para dar a impressão de que esse destino terrível tinha algumas qualidades redentoras. Onde estão os deuses de Amate e Arpade em Arã? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena e Iva no vale do Eufrates? Eles resgataram Samaria, a capital de Israel, da minha mão. Quem, entre todos os deuses das terras, resgatou suas terras da minha mão para que o Senhor resgatasse Jerusalém da minha mão? Mas o povo permaneceu em silêncio e não respondeu a ele, pois eu havia ordenado que não respondessem. Muitas vezes é inútil, se não perigoso, tentar competir em astúcia com essa lógica maligna. Muitas vezes é mais sábio permanecer em silêncio e ter fé em Deus, em vez de tentar argumentar.
Eu entendia que a salvaguarda de Israel não dependia apenas de fortificações como muralhas, torres, escudos e suprimentos de água. Também dependia da coragem, bravura e resolução de nossos soldados. Então, Eliaquim, Sebna, o escriba, e o secretário vieram a mim com suas roupas rasgadas em luto e desespero, contando-me o que o Rabi Saquém havia dito. Quando ouvi, rasguei minhas roupas, cobri-me com saco, um material áspero semelhante à estopa, usado tradicionalmente para mostrar luto extremo, geralmente pela morte de um ente querido. Levei a notícia sobre o Rabi Saquém a sério porque sabia o quão empenhado estava o inimigo de Jerusalém em conquistar completamente a cidade. A situação de Jerusalém era desesperadora, e eu sabia disso. Havia boas razões para ser humilde diante do Senhor. Cidade após cidade caíram nas mãos de Senaqueribe, e longas filas de deportados já começavam seu amargo caminho para o exílio. Procurei a face do Senhor Deus e pedi ajuda, pois por nós mesmos somos impotentes nesta situação. Enviei Eliaquim, encarregado da minha casa, Sebna, o escriba, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos com saco, a Isaías, o profeta filho de Amós, pedindo-lhe para transmitir uma mensagem. Este é um dia de angústia, ansiedade, castigo e humilhação, pois as crianças chegaram ao tempo do parto e não há força para resgatá-las. Talvez o Senhor, seu Deus, ouça as palavras do Rabi Saquém, enviado pelo rei da Assíria, para insultar e desafiar o Deus vivo. Repreenda as palavras que o Senhor, seu Deus, ouviu. Ofereça uma oração pelo remanescente do seu povo que resta em Judá. Disse aos meus mensageiros para transmitirem essas coisas a Isaías, para que pudessem transmitir a completa e total desgraça que havia acometido a nação. A única coisa que nos dava esperança era que Deus se ofenderia com os insultos de Senaqueribe e o puniria por eles. Este discurso é blasfemo como nenhum outro. Então, meus servos foram até Isaías, que disse a eles: diga isto ao seu mestre, assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria me insultaram. Eis que colocarei um espírito nele para que ouça um rumor e volte para a sua terra, e o farei cair pela espada em sua própria terra. Isaías estava ciente de que falava como um profeta do Senhor. Isaías, falando pelo Senhor, estava prestes a fazer uma previsão ousada. Sua profecia seria totalmente comprovável, aconteceria ou não aconteceria. Isaías seria conhecido como um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Em breve, isso me fez saber que as palavras do Rabi Saquém eram apenas palavras, não precisava ter medo delas. Fui consolado por essas palavras. Agora o Senhor falou através do profeta Isaías, dizendo que ele havia ouvido aquelas palavras. Era evidente que Deus levou essa ofensa pessoalmente. O Senhor chamou o Rabi Saquém e os outros oficiais do exército, servos do rei da Assíria. Então, o Rabi Saquém voltou e viu o rei da Assíria em batalha contra Libná, uma cidade fortificada em Judá. Enquanto o Rabi Saquém estava fora, os assírios descobriram que tropas egípcias, lideradas por um monarca etíope, estavam avançando do sul. Esta seria a intervenção egípcia que a Assíria temia e na qual muitos em Judá confiavam. Como o profeta Isaías havia predito, isso não resultaria em nada. Apesar disso, os assírios enviaram uma carta para me desencorajar à distância. Mesmo assim, a Assíria enviou uma mensagem para mim, dizendo: Ezequias, rei de Judá, não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane, dizendo que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ouça, você ouviu o que os reis assírios fizeram a todas as terras, destruindo-as completamente, e você será poupado. Os deuses das nações que meus antepassados destruíram resgataram Gozã e Harã na Mesopotâmia, Reef e o povo de Éden que estavam em Tassar. Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarim, Hena e Iva? Senaqueribe desafiou Deus, falou blasfêmia com arrogância e assumiu sua própria liderança. Recebi a carta das mãos dos mensageiros, e ali, depois, subi à casa do Senhor e a espalhei diante do Senhor.
Orei diante do Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins da arca e do templo, você é o Deus, você sozinho, de todos os reinos da terra. Você fez os céus e a terra. Ó Senhor, incline o seu ouvido e ouça. Senhor, abra os olhos e veja. Ouça as palavras de insulto de Senaqueribe, que ele enviou para insultar e desafiar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os assírios devastaram as nações e suas terras, lançaram seus deuses no fogo, pois eles não eram deuses reais, mas apenas a obra das mãos dos homens, feitos de madeira e pedra, por isso puderam destruí-los. E agora, ó Senhor, nosso Deus, por favor, nos salve da mão dele, para que todos os reinos da terra saibam, sem dúvida alguma, que você, ó Senhor, é Deus. Então, Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem para mim, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração a meu respeito, Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele: a filha virgem de Sião o desprezou e zombou de você. A filha de Jerusalém balançou a cabeça atrás de você. Quem você insultou e blasfemou contra? Contra quem você levantou a voz e altivamente ergueu seus olhos? Contra o Santo de Israel. Através de seus mensageiros, você insultou e desafiou o Senhor e disse orgulhosamente: com meus muitos carros, subi às alturas das montanhas, às partes mais remotas do Líbano. Cortei suas altas árvores de cedro e suas escolhidas árvores de sicômoro. Entrei em suas mais distantes moradas, sua floresta mais densa. Cavei poços e bebi águas estrangeiras. Com a sola dos meus pés, sequei todos os rios do Egito inferior. Você não ouviu? Pergunte ao Deus de Israel. Há muito tempo que fiz isso, desde os tempos antigos, eu o planejei. Agora, eu trouxe a passagem para que você, rei da Assíria, fosse meu instrumento para transformar cidades fortificadas em montes de ruínas. Por isso, seus habitantes ficaram impotentes, envergonhados, e tornaram-se como plantas do campo, como a erva verde queimada nos telhados antes mesmo de crescer. Mas eu, o Senhor, conheço o seu assentar, o seu sair, o seu entrar, e a sua fúria contra mim. Por causa de sua fúria contra mim e porque sua arrogância e complacência chegaram aos meus ouvidos, colocarei meu anzol em seu nariz e meu freio em seus lábios. Farei com que você volte para a Assíria pelo mesmo caminho por onde veio. Este será o sinal para você, Ezequias: neste ano, você comerá o que cresce por si mesmo, no segundo ano, o que brota espontaneamente, e no terceiro ano, semeará e colherá, plantará vinhas e comerá seus frutos. Os sobreviventes que restam da casa de Judá novamente lançarão raízes para baixo e darão frutos para cima, pois um remanescente partirá de Jerusalém, e um grupo de sobreviventes do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Assim diz o Senhor sobre o rei da Assíria: ele não virá a esta cidade de Jerusalém, nem atirará uma flecha ali, nem virá diante dela com um escudo, nem lançará uma rampa de cerco contra ela. Pelo caminho que ele veio, pelo mesmo caminho ele retornará, e ele não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Pois protegerei esta cidade para salvá-la, por minha causa e por causa do meu servo Davi. Aconteceu naquela noite que o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento dos assírios. Quando os sobreviventes acordaram de manhã, eis que todos os 185.000 estavam mortos. Este exército formidável foi aniquilado em uma única noite pela simples e grandiosa intervenção de Deus, contra todas as probabilidades e expectativas, exceto a expectativa da fé. O exército assírio foi rechaçado sem sequer disparar uma flecha em Jerusalém. O implacável foi detido, e o invencível foi derrotado. Deus foi capaz de realizar essa tarefa com facilidade. De certa forma, o Senhor teve muito mais dificuldade em colocar os corações e mentes de seu povo no lugar certo. Uma vez que estavam lá, foi simples para Deus delegar essa tarefa a um de seus anjos. Isso aconteceu exatamente da maneira que Deus havia previsto. O rei assírio partiu, ainda cheio de orgulho. O Senhor Deus defendeu Jerusalém contra Senaqueribe e seu exército. Bastou um golpe do anjo do Senhor para livrar Judá de seu inimigo.
185.000 soldados assírios foram mortos instantaneamente. O Senhor é bom. O rei assírio, como Golias o filisteu que zombou do Senhor, foi derrotado. Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e voltou para casa, vivendo em Nínive. Após essa retirada de Judá, Senaqueribe encomendou um registro que fala de suas conquistas em Judá, apesar de não ter conquistado Jerusalém. Isso mostra como o coração de Senaqueribe ainda estava cheio de orgulho, mesmo que ele não pudesse reivindicar a conquista da cidade. Entretanto, essa vitória não foi o fim de minhas provações. Eu enfrentava uma guerra diferente, não contra um homem que buscava minha vida, mas contra o próprio Senhor. Naqueles dias, eu estava doente e próximo da morte. Isaías, o profeta filho de Amós, veio a mim e disse: Assim diz o Senhor, arrume a sua casa, pois você morrerá e não viverá. Não todas as pessoas recebem tempo para arrumar sua casa. Saí dessa convivência, virei-me para a parede e orei ao Senhor, dizendo: Lembre-se agora, ó Senhor, peço que caminhei diante de ti em verdade e com um coração leal, e fiz o que era bom aos teus olhos. Chorei amargamente nesta oração dirigida em privado a Deus e não a qualquer homem. Depois disso, Isaías foi embora e voltou, dizendo: Isto é o que o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, diz: Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas. Certamente eu o curarei. No terceiro dia, você subirá à casa do Senhor, e acrescentarei aos seus dias 15 anos. Isaías disse para pegarem um bolo de figos, colocando-o na ferida, e assim eu me recuperei. Deus me abençoou com 2 presentes. Primeiro, ele me concedeu a cura, e segundo, me deu o dom de saber que só tinha mais 15 anos restantes. Meu nome é Ezequias, e esta é a minha história. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente sua opinião sobre o assunto e se inscreva no canal. Você está no canal Fim da Humanidade.